que será que alguns quadrinhos conseguem se destacar, conseguem fazer com que tenham milhões até de views, tá certo? Qual é o segredo desses quadrinhos? Ou será que realmente existe, né, algum segredo por trás dessa fama toda, desse sucesso todo? Tá bom? Sejam bem-vindos, meu nome é Diogo Neto, tá? E hoje eu queria mostrar para vocês um vídeo onde a gente vai investigar um pouquinho um quadrinho, o qual vocês já estão vendo aqui do lado, né? Que é o famosíssimo, né? O incrível Sense Life, tá bom? Do Glitch Talent. A gente vai tentar entender, responder algumas perguntas e tentar compreender por que esse quadrinho se destacou, tá certo? Por que ele cresceu tanto assim no nosso cenário. A ideia da história consegue prender, né? Vamos tentar responder essa pergunta observando, né, o Sense Life. Quando você vê que são personagens totalmente diferentes, né, com objetivos diferentes, com problemas diferentes, você meio que já automaticamente consegue, né, ter ali uma identificação, porque a nossa vida realmente é desse jeito, você sempre está encontrando pessoas com problemas diferentes, com coisas diferentes para resolver, tá certo? Aí quando a gente encontra um cara deprimido com um cara que é muito louco, entendeu? Meio que esse contraste já nos chama a atenção. Então, sim, Sense Life, ele prende você, ele chama muito a sua atenção, justamente pelo fato de que tem personagens vívidos, entendeu? Tem personagens que você poderia simplesmente encontrar na rua, poderia encontrar em qualquer lugar, tá? E eu acho que um dos personagens mais interessantes, né, é o Noah, tá certo? O Noah, ele te prende dentro da história justamente porque ele é muito humano, tá certo? Ele sabe como reagir às coisas assim como se fosse uma pessoa comum. Sem falar também que Sense Life é uma história de humor, né? Tem vários pontos de humor dentro da história. Isso também faz a gente ficar um pouco preso ali no decorrer do que a gente vai lendo a história. O quadrinho ele é bom e ele promove, né, essa interação entre personalidades diferentes, o que faz a história também ser rica, tá? Faz você querer continuar lendo, né? Os personagens são muito carismáticos, tá certo? Você meio que fica preso ali na contação da história, tá? De Sense Life. Acho que essa seria uma verdade, né, pra gente aceitar, certo? E aí a gente já vai para nossa segunda perguntinha, que a arte chama a atenção, tá? A arte de Sense Life, ela é chamativa? Eu diria que sim, cara, porque eu não vi ainda, lendo diversos e diversos quadrinhos, eu não vi ainda uma arte que fosse tão, como é que eu posso dizer, tão única, tão própria, entendeu? Um jeito único de desenhar os personagens, e isso é muito bom para a história, isso é muito bom para o autor, porque na hora que você bate o olho, meio que você já sabe de quem é, tá certo? Sem falar que também é uma arte bonita, é uma arte legal de você ver, entendeu? Ela tem detalhes interessantes, ela tem uma forma de desenhar as pessoas que é interessante, que ela é um pouco cartunesca, mas ele consegue respeitar a anatomia dos personagens, e isso deixa aquele meio estilo mangá mesmo, entendeu? Onde você meio que caracteriza ali os rostos, mas você obedece um pouco ali a anatomia do seu personagem, né? E no caso de Sense Life, eu não vejo ele desrespeitando muito, não vejo ele variando muito na anatomia, entendeu? Ele consegue sim passar muitas vezes de forma cartunesca, né? Mas na maioria das vezes ele respeita a anatomia dos personagens, e isso também é bom para a arte, porque deixa ela interessante e faz com que você queira ver, tá? E o fato de ter um pouco de humor na história e ter um pouco desse estilo mais cartunesco também, misturado ali entre um mangá e o cartunesco, porque o mangá realmente ele faz muito isso, ele mistura muito o estilo cartunesco com o estilo de anatomia normal, um estilo mais realista também. Você cansa de ver personagens extremamente bem desenhados, né, com rostos cartunescos, entende? Com olhos muito grandes, com narizes muito pequenos, com bocas muito grandes. E, né, o Glitch Talent, ele faz bem isso, entende? Ele consegue colocar o cartunesco e um estilo de corpo, de desenhar as coisas, de perspectiva, de cenário um pouco mais real, por assim dizer, né? Que não é cartunesco, tão cartunesco assim, é resumido, e isso é verdade, é resumido, mas dentro da história funciona muito bem, tá certo? Funciona para o universo de Sense Life, tá? E a gente chega na nossa terceira perguntinha, que seria, dá vontade de continuar lendo? A narrativa desse quadrinho prende a gente, tá?
E o que eu posso dizer, assim, na minha mais humilde opinião, é que ele peca um pouquinho nessa parte, entendeu, de narrativa. E principalmente nesses primeiros capítulos, tem algumas horas que a narrativa ela fica um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais tensa, mais dura, entendeu? Porque a ideia é que seja fluido, é que não tire você de dentro da história, entendeu? Acho que, por exemplo, nesse quadro aqui, poderia ser um pouquinho diferente, entendeu? Os ângulos também, só para dar um pouco mais de fluidez na hora de fazer a leitura, tá? Mas isso são coisas que com certeza ele deve ir melhorando com o passar do tempo, à medida que ele for fazendo quadrinhos, entendeu? Ó, outra sequência aqui que poderia ser menos brusca, entende? Acho que vocês entendem o que eu quero dizer, acho que você que está aí do outro lado, que já lê quadrinhos há um tempo, entende essa minha colocação de que os quadros poderiam ter uma sequência mais fluida. Por exemplo, essa aqui da mesa, ela é muito boa, entendeu? Essa troca de onde está o rosto, né, do Noah de frente, depois vem o do Caleb e a mesa. Eu gosto dessa sequência porque ela é mais fluida, entendeu? Tem tomadas que mudam de rosto para rosto, né, mas que depois elas se encaixam e aí a coisa vai ficando fluida, mas aí em outros casos não é dessa forma, tá? Acho que seria só esse pontozinho que deveria ser melhorado um pouco mais. Se eu não me engano, no impresso eles foram melhorados de certa forma, tá? Foi colocado mais fluidez, mudou alguns posicionamentos. Eu não tenho o impresso, né, ainda, mas eu penso bastante em adquirir para poder ficar mais fluido, para poder essa leitura ficar melhor, entende? E aí acho que essa seria a única coisa que deveria melhorar mais, entendeu? Sense Life, essa coisa de ser menos brusco, entendeu? De ter mais fluidez na passagem, né, de um quadro para o outro, tá certo? Mas lógico que isso não tira nem um pouco o brilho da história, o encantamento da história, entendeu? Ela é uma HQ muito legal ainda de você ler, mesmo com esses ajustezinhos na narrativa. E a gente chega na nossa quarta pergunta, nessa investigação, né, do Sense Life, que seria: por que diferente? Por que esse quadrinho ele é diferente, né? Por que ele chama a nossa atenção? Eu acho que a gente nunca teve um sucesso tão grande assim com um quadrinho nacional, tá certo? Acho que nem Turma da Mônica chegou em ter milhões de leitores da forma que está, entendeu? Numa época que a gente está onde tudo compete com a nossa atenção. Então acho que esse é o grande diferencial, tá? Então, uma coisa que a gente pode tentar explicar, tá certo? Por exemplo, pode ser a simpatia dos personagens, pode ser o estilo mais diferente, mais chamativo, entendeu? De desenhar as pessoas dentro da história, entendeu? Pode ser vários fatores, mas eu acho que a história, do jeito que ela é, com o universo que ela tem, a forma como as pessoas resolvem os problemas, o jeito com que ele desenha, eu acho que tudo isso influencia para que essa seja uma história diferente e que chame, né, a nossa atenção, que faça com que a gente queira ler e continue querendo ler, né? Ela não deixa de ser uma história muito boa, não deixa de ser um quadrinho que merece, né, toda a repercussão que teve, né? Assim como também tem outros quadrinhos que merecem muito também, entendeu? Essa repercussão e às vezes não tem, tá certo? Por falta de divulgação, por falta de que não chega até a gente, que a gente não conhece, tá? Uma curiosidade sobre Sense Life: se eu não me engano, o Glitch Talent posta coisa no Facebook há bastante tempo, há anos, entendeu? E só depois de um tempo é que essa história veio explodir. E eu acredito muito que essa história explodiu depois foi feita uma música, tá certo? Pra ela. Em algum canal, não vou lembrar o nome agora. Mas depois que essa música foi feita pra Sense Life, eu sinto que foi até o dia em que a Flip-Thru travou, entendeu? Foi o dia em que o Marcus Beck, né, que é o criador da Flip-Thru, teve que reformular todos os códigos da plataforma para poder comportar a quantidade de pessoas que estavam chegando para ler Sense Life, entendeu? Eu acho que a música ela ajudou muito na divulgação, tá certo? Acho que foi um dos fatores que ajudaram a história chegar até a gente, entendeu? A ganhar essa repercussão toda, fazer com que a gente conhecesse, né, o universo de Sense Life e que todo mundo aí se apaixonasse por essa história e ela tivesse milhões de leitores e já tá ganhando até animação, tá bom? Eu acho que isso é um dos pontos, foi um ponto muito positivo, tá? Você estourar, né, a sua bolha, a bolha de leitores, né, como a gente conhece, e conseguir chegar aí em várias pessoas. Mas enfim, pessoal, e pra gente encerrar, uma opinião sincera sobre essa HQ é que ela é um quadrinho muito bom,
tá certo? Aqui é um quadrinho que ele tem muita ação, tem muita porradaria, tem muito palavrão, não tem o que fazer, né? É uma história mais 18, tá bom? E é um quadrinho assim incrível, tá certo? Tudo leva a crer que ele vai continuar crescendo e crescendo e crescendo, tá? Os personagens, você se identifica muito com eles, tá bom? Eu gosto muito do Noah porque ele é muito real, entendeu? E eu sinto que no decorrer dos capítulos ele ainda vai ter uma evolução muito boa, muito grande. E o Caleb, ele é aquele equilíbrio, né? Porque se o Noah ele é muito retraído, o Caleb é a loucura, tá ligado? E aí meio que cria um equilíbrio ali dentro do roteiro, dentro da história, tá bom? Pessoal, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso quadro. Eu tô tentando trazer aqui o canal que é investigando esses quadrinhos que estão aí crescendo um pouco mais, vendo o que é que eles têm de bom, vendo como é a história. Se você ainda não conhece Sense Life, conheça, tá certo? Se você tem mais de 18 anos, tá ok? Se não tiver, espera ter 18 anos para poder conhecer, tá bom? Porque é uma história legal, uma história bacana, uma história interessante, que trata de assuntos importantes, que traz bons personagens, tá certo? Para o nosso cenário, eu espero trazer muito mais outros HQs para esse quadro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de deixar um like, de comentar, tá bom? Me diz o que é que você acha de Sense Life, tá certo? Me diz outros quadrinhos que eu poderia trazer para cá, tá bom? Eu vou adorar fazer um vídeo sobre, comentar sobre e continuar conversando com vocês sobre isso nos comentários aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Valeu, obrigadão. Até a próxima.